Oi, gente, tudo bem? Hoje vim aqui para falar um pouquinho sobre incidência de lesão por pressão, um pouquinho sobre o cálculo também, mas eu vim, acho, mais para confundir do que para esclarecer. Na verdade, é uma discussão. Eu tenho um trabalho que eu faço na UTI, um levantamento das lesões por pressão, e fazer o cálculo da incidência é muito trabalhoso. E é trabalhoso já para nós, que temos o prontuário eletrônico, que faz o levantamento dos pacientes que estão em risco, né, através da escala de Braden. Nós utilizamos a escala de Braden. E nesse trabalho eu vi que ela tem uma predição que, que me alertou sobre os pacientes que estavam em risco elevado mesmo. Ela foi efetiva para mim. Mas eu fico pensando nas colegas que tem que fazer isso no braço, que tem que fazer isso manualmente, né? Como é que vocês fazem esse cálculo? Como é que a gente poderia colocar uma discussão sobre isso? Porque isso é uma questão difícil. Existe subnotificação, né? Se a gente não tiver uma busca ativa efetiva, se a gente não tiver em cima, se os protocolos não tiverem direitinho, se as pessoas que estão envolvidas não souberem que elas têm que nos avisar de lesões, esse cálculo vai ficar todo perdido. Então, pela Anvisa, né, a gente faz o cálculo através dos número de casos novos de lesão por pressão, né, com o denominador, né, sobre os pacientes, né, que estão em risco. E os pacientes que estão em risco pela escala de Braden e os pacientes que começam com risco baixo. E nesse cálculo, os pacientes que são considerados sem risco não entrariam nessa conta. E eu fico pensando nas minhas colegas que têm que fazer isso manualmente e gostaria de abrir essa discussão, né? Como que a gente pode fazer isso, como que vocês fazem isso, quais são as dificuldades que vocês têm para realizar esse cálculo, né? Porque isso reflete totalmente de quanto a gente tem que melhorar. Se eu não souber fazer o cálculo ou se eu não realizar esse cálculo da incidência, como é que eu vou saber quanto que eu vou melhorar, né, na instituição? Pelos estudos, né, poucos estudos falam sobre incidência justamente, né, por conta dessa subnotificação, por conta da dificuldade de fazer esse cálculo, é bem difícil. Alguns hospitais têm isso muito amarrado no prontuário eletrônico, daí fica tranquilo. Mas todos os hospitais teriam que ter o mesmo padrão para não ser injusto com um hospital e com outro, porque alguns hospitais fazem o denominador como paciente dia. Então, nesse caso, os pacientes sem risco também entrariam na conta, o que dilui um pouco e deixa mais confortável o resultado. Mas, será que dilui tanto, né? Será que não seria mais fácil, pelo menos, para a gente ter um parâmetro? Então, todos os hospitais fazendo igual, a gente teria esse parâmetro para nos avaliar, né? Antes de tudo isso, é lógico, a gente tem que estar com as medidas bem amarradas, né? Bem protocoladas. Antes de tudo isso, a equipe muito comprometida, né, fazer com que a equipe faça, acho que é nosso maior desafio, porque o que eu falo é que todos os protocolos estão aí. Nós temos a RDC 36 da Anvisa, que fala 6 etapas da prevenção da lesão por pressão. Nós temos os guidelines internacionais, NPUAP, enfim, que dizem passo a passo o que fazer. Mas por que nós não estamos lá? Por que nós não estamos efetivamente atuando? O que acontece que a gente não consegue engajar essa equipe? O que acontece que o nosso número de lesões, eu tenho conversado com muitas colegas do Brasil e eu até gostaria que, se vocês pudessem mandar um vídeo de qual a sua dificuldade, né, o que você acha que é o seu maior problema, a sua maior barreira para prevenir lesão por pressão. Por exemplo, tem pessoas que não têm recursos materiais, tem pessoas que
tem equipe, mas não tem engajamento. Sabem, mas não fazem. E até conversei com um pessoal da Unicamp, achei o trabalho deles, né, o pôster dele muito interessante. Depois eu coloco o post, eu acho que até que eu coloquei nos stories o post delas, onde elas aplicam um treinamento e medem, né, o quanto que ele foi efetivo. Então as pessoas sabem o que fazer, mas não fazem. Como é que eu sei que elas não fazem? Porque eu ainda tenho uma porcentagem muito alta de lesão por pressão. Então, pelos estudos aí, começa de 3 a 8% no Reino Unido. Mas, no Brasil, quando eu pergunto para uma colega, sua UTI tem quantos leitos? Quantas lesões vocês têm, né, efetivas ali de vocês? Geralmente é a metade, é 40%, 50% de lesões que foram ocasionadas naquela internação. E isso eu faço muitas vezes por dia essa pergunta. E outra pergunta que eu faço é: você acha que realmente nós estamos fazendo tudo? E a maioria das enfermeiras me respondem: não, eu acho que dá para fazer mais. Numa palestra também que eu dei na Santa Casa, utilizei aquele EduPulses e coloquei a pergunta. Numa das perguntas eu coloquei, né? Você acha que a enfermagem faz efetivamente tudo o que poderia ser feito? A maioria das pessoas respondeu: não faz, mas muita gente não sabe tudo o que tem que ser feito. Enfim, então as informações aí, né, ou sabem e não fazem, ou sabem um pouco, mas não está definido o protocolo, ou não sabem exatamente o que fazer, né, tudo o que fazer, porque é um processo, são etapas onde eu tenho que protocolar, fazer, observar, contar. Então, grande trabalho da enfermagem para a gente evitar esse sofrimento, evitar dor, evitar gasto com antibiótico, onde eu estou selecionando, né, o uso de antibióticos e eu estou prejudicando quem vai vir usar depois, né? Quando nós precisarmos usar o antibiótico, ele já não está mais valendo nada. Tanto que a gente está usando indiscriminado ou sem precisar. E outra questão um pouco polêmica é assim, o uso de gasto público, né? Dinheiro público que a gente está utilizando por uma falta de prevenção nossa. Aí abrir uma possibilidade para o governo em superfaturar esses materiais que a gente usa nos curativos. Então, uma forma aí de boicotar era prevenindo, porque no material de curativo, de tratamento, eles não poderiam, né, superfaturar se a gente conseguisse diminuir esse quadro aí de lesão por pressão. E que não seja só lesão por pressão, mas que seja também as outras lesões, como dermatite associada à incontinência, dá para prevenir, não precisaríamos ter que usar também o tratamento, evitaríamos dor, evitaríamos a abertura, né, essa porta de entrada para infecções, lesões por adesivos são preveníveis, rupturas de pele, lesão por fricção, skin tears são preveníveis, tem um campo de atuação, né? Então é fiscalizar mesmo, saber o que fazer e então coloquem as dúvidas de vocês para qual é realmente o ponto-chave que vocês acham que bloqueia. Então, é recurso, é material, é engajamento, é comprometimento, né, das pessoas. E a gente tentar discutir como que a gente poderia fazer para diminuir. Porque se de repente for gente, será que a gente pode fazer um programa de estagiários para conseguir sanar?